Queridos, como vocês estão? Que a benevolência do Criador os alcance aonde vocês estiverem, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho, alguns versículos sobre a advertência do Criador não se zomba, né? E agora é o momento, igreja, que especialmente a igreja de Filadélfia, a igreja primitiva, a igreja que conheceu a verdade, conheceu os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, o Pai, e o de rei, na pronuncial, do Filho Alshamashi, o Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o próprio nome do Filho, né? E o Pai diz pra gente assim, deixou no livro de Êxodo, se vocês obedecerem o meu filho e não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo dos seus inimigos, daqueles que denominam seus inimigos. Lembrando que a nossa luta não é contra carne, sangue, mas são contra principados, potestades e hostes malignas. Então, eu quero dizer para vocês que, para tomar cuidado nesses últimos dias, nessas últimas horas, estão se levantando muitos falsos profetas. Aqueles que dizem ser e não são, né? Porque, assim conforme uma certa feita, o mentiroso disse: a mentira é como fogo que consome, que destrói tudo, mas a verdade é como uma criança que engatilha. Até que chegue as pessoas certas, demora anos e anos e anos. Assim aconteceu com o nome do nosso Criador. Ficou oculto, escondido por décadas, anos e anos, milhares de anos. Agora, nesses últimos dias, na era de Apocalipse, nessa última era da igreja, os pequenos do Criador estão recebendo essa revelação e estão compartilhando, e eles estão sendo covardemente atacados. Então vocês têm que tomar cuidado, porque senão a fé de vocês serão enfraquecidas por causa de falsos profetas, falsos pregadores, aqueles que denominam ser e na realidade não são. Mas olha o que vai acontecer com estes falsos, que muitos deles conhecem o nome do Criador e não têm a capacidade de revelar, oculta. Sabe por que eles não revelam? Porque os nomes do Criador, os nomes santos e purificados, não se pode brincar. Porque se brincar, até aqueles que são o nome de blasfêmia, quando a pessoa é inocente, ela não sabe que o nome do Criador está sendo blasfemado. Quando você se levanta contra aqueles que pregam, acaba acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque aqueles que efetivamente estão levando o evangelho, eles não têm consciência dos nomes, da existência dos nomes que foram ocultos e escondidos. E o Criador, pela inocência do coração dessas mesmas pregadores, pessoas que pregam a palavra, o Criador se vinga daqueles que levantam contra ele. Imagina aqueles que pregam a verdadeira doutrina. Então, nessas últimas horas, nesses últimos dias, está intensificando a fúria do maligno contra aqueles que estão pregando a verdade, revelando os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, porque conhecereis a verdade vai libertar essas pessoas, né? E esses nomes, a unção poderosa desses nomes, estão santificados. Quando todo aquele que foi encontrando, invocando Yahweh e Yahshua, estes serão purificados, lavados, salvos, né? Então, o maligno, ele está com fúria por aqueles que pregam a verdade. Então, a igreja de Filadélfia, que foi levantada pelo Mashiach, vamos orar uns pelos outros e não vamos dar combustível para o maligno. Porque existem muitos endemoniados aí nas redes sociais que estão se levantando contra os verdadeiros pregadores, aqueles pequeninos, igual o irmão, né, que foi levantado pelo Criador para revelar os nomes. Ele é covardemente atacado espiritualmente, com mentiras, com tudo. Queridos, eu não estou dizendo que ele é perfeito, que perfeito é só nosso Criador. Mas, no entanto, todos aqueles que vêm em nome de Yahshua, eles são bem-vindos, são felizes. Acha mesmo que o maligno vai levantar fúria usando pessoas com fúria e com mentira contra a vida destes e vai ficar impune? Lógico que não. Aqui é a palavra. Isaías 52, versículo 6 diz assim, e o Yahweh diz assim, que o meu povo vai conhecer o meu nome. Quer que o maligno goste, quer que o maligno não goste. O povo do Criador, aqueles que são predestinados, que estão frequentando templos, que estão amarrados em aprisco, presos em aprisco, eles não conseguirão ficar mais dentro dos apriscos, não conseguirão ficar presos mais, eles vão sair, porque vão ouvir a voz do bom pastor, que é o Shamashi, e vão sair desses apriscos, entende? Por isso que há uma certa revolta até de pregadores, porque as igrejas estão esvaziando, as pessoas estão conhecendo a verdade sobre dízimos de oferta, estão conhecendo a verdade sobre os nomes do Pai e do Filho, estão conhecendo a verdade, tudo que de doutrinas, de hierarquias dentro das igrejas, sabe que não existem. O Criador revela. E por mais que eu esteja aqui diante de vocês compartilhando, não sou eu que vou convencer vocês, é o próprio Akadosh do Criador que vai testificar a vocês de que o que eu falo, nem tudo, eu não sou certa em tudo, queridos. Eu estou apta a errar. Eu sou pecadora.
mas aquilo que é da vontade do Criador, que eu venha manifestar e transferir, Ele vai permitir que eu faça isso e outros irmãos também. Por isso que nós, quanto igreja, nós temos que orar uns pelos outros, pedindo fortalecimento espiritual, repreendendo a fúria do maligno, porque o maligno ele está enfurecido com aqueles que estão pregando, seja através de louvores, seja através de adorações, seja através de ministrando a palavra do ensino. Estão levantando com toda a fúria. E como que o maligno vai fazer isso? Vai trazer enfermidades, vai trazer mentiras, gente falando mentiras, inventando situações, vai trazer enfermidades na família, vai trazer enfermidades, vai trazer desânimo, prostração, vai trazer até, querido, se a pessoa não estiver muito alicerçada em antimachia, a pessoa fica depressiva, porque os ataques são iminentes, um atrás do outro, e não para, e não cessa, é de todos os lados. E aqueles que denominavam irmãos e irmãs são os primeiros a meter a bronca, a lançar mentiras, a amaldiçoar. Só que nós temos que lembrar que de um rio não pode jorrar duas fontes de água. É a doce ou a amarga, não existe. Né? Eu, quando ministro do Criador, como servo do Criador, lançar a malignidade. Eu vou ensinar, vou compartilhar que tudo aquilo que você promove, que é injusto, vai ter uma consequência, vai ter uma colheita. Isso, eu tenho que ensinar porque eu trabalho com a parte de libertação, conhecereis a verdade vai libertar. A partir do momento que você conhece o nome de Yahweh e Yahshua, você já é livre. Antes escravo, a partir desse momento que você conhece, você recebe a liberdade, a libertação. Entenda por que eu tenho que compartilhar essas situações? Então eu tenho que dizer para a igreja que nós não devemos dar combustível para o maligno. O que é dar combustível para o maligno? O maligno vai usar pessoas falando do irmão X, falando do irmão Y, falando do irmão Z. Sabe como é que você tem que fazer? A fofoca chegou até você, você vai cortar, você vai parar, você não vai passar ela para frente. Você vai cortar a fofoca, porque fofoca é do maligno. E o diabo, ele está te dando combustível. O que é um combustível? Quanto mais põe fogo, mais pega, não é isso? Então, quanto mais você fala, quanto mais você continua passando aquilo para frente, mais você está dando credibilidade às interferências do maligno, à destruição, para destruir vidas. Né? Então, nós temos que, chegou em nós, vamos parar aqui, por aqui está parado, e orar por aqueles que estão soltando blasfêmias, mentiras, heresias, que o Criador venha tocar no coração dessas pessoas, que elas se voltem ao seu arrependimento e vejam onde elas caíram e se erguem novamente. É isso aí, tá? Então, eu vou deixar alguns versículos aqui para você meditar, para que conhecereis a verdade vos liberta, e você tenha um entendimento espiritual diferente do acontecido. Hebreus 10:31 diz que horrenda coisa é cair nas mãos de algo vivo. Ou seja, é terrível cair nas mãos do Criador. Você acha que cair na mão do homem é difícil? Você não sabe o que é cair na mão do Criador. Né? Ele não tem o justo como inocente, nem o inocente como culpado. Então, cuidado com as coisas que você levanta contra o Altíssimo Soberano. Porque em Gálatas fala que do Criador não se zomba, né? Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo a vingança do próprio Criador, muitas justiças do Criador manifestando dentro dos próprios templos, né? Aqueles que zombam, não têm temor pela palavra, não tem reverência, acha que pode tudo por causa de arrecadações, que tudo vale. Mas só que o Criador ele do alto do trono, ele está contemplando os bons e os ruins. E um dia a justiça chega, o julgamento chega. Romanos 2:24 diz, o nome de Yahweh está sendo blasfemado por causa dos falsos pregadores. Falsos pregadores. E aqueles que conhecem a verdade, eles não revelam. Porque eles sabem que se eles revelarem, não vai poder continuar praticando o que eles estão praticando. Por isso que eles não revelam. São falsos pregadores, falsos mestres, né? Quer falar só o que o povo quer ouvir, para não perder gado, para não perder arrecadação. Apocalipse 22:20 diz que certamente cedo vem e a justiça dele está chegando. Né? Oséias 4:6 diz assim, o povo é destruído por falta de conhecimento. Querido, conhecimento nos dias que nós estamos vivendo é poder. Não esqueça disso, conhecimento é poder. E muito da igreja, infelizmente, está sendo destruído porque elas não conhecem a verdade, não conhecem o nome do Pai e do Filho, não conhecem aquilo que está pregando, não sabe diferenciar o que é igreja, o que é templo, não sabe diferenciar dízimo de oferta, não sabe diferenciar que os dízimos já foi extinto, que era na época da lei de Moisés, que Yahshua veio e cumpriu, tirou esse jugo. Por isso que estão sendo destruídos, porque não conhece a Bíblia, não sabe interpretar a Bíblia, não recebe revelação. E aqueles que revelam
Querida, a primeira vez que eu fui falar sobre os 10%, se você voltar nos meus shorts lá no início, eu recebi uma enxurrada de esposa de pastor, de obreiras, e não foi gente sem fé não, de tanto que as pessoas são habitoladas, tanto que as pessoas têm resistência para conhecer o novo. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe por que o povo está sendo destruído? Porque não abre o coração para ouvir o novo. Não dá, aprendeu aquilo ali, frequenta templos por ano e por ano, doutrinas de homem, que o homem, doutrina ali, aquela regra daquele templo, ele segue fielmente, guia cegos guiando outros cegos. E quando você chega abrindo um novo, mostrando que aquilo ali está errado, que isso não é desse jeito, a internet falta te matar, né? Falta de matar. Por quê? Porque você está revelando a verdade, porque você está falando com o povo, ó, cuidado, guia cegos guiando outros cegos, né? Então, isso por si só você já não precisa nem se explicar. 2 Pedro fala que os falsos profetas, por meio do povo, eles vai trazendo sobre si, repetindo a destruição sobre ele. Sabe esses falsos pregadores que arrastam a multidão, que faz de tudo é valendo, carnezinho consagrado, tudo, roupinha consagrada, manto consagrado, que mais? São todas as coisas que eles fazem. Piruleta no palco, dancinha, joga futebol, faz isso, faz aquilo, dança, roda, faz tudo. Fala que tudo é manifestação do Espírito Santo, mas ali não é, porque o Espírito Santo é domínio, é controle, né? Tranquilidade, domínio próprio. Aquilo ali não é. A pessoa não consegue. Você acha que a pessoa tem um Espírito Santo? Se ela não consegue discernir que o pastor está pregando um evangelho falso para ela, está entregando uma Santa Ceia fermentada para ela, um evangelho fermentado, que nem consegue revelar o nome do Pai e do Filho, e você fala, e essa pessoa, assim conforme está no Provérbio 30, versículo 4, será que você sabe o nome do meu pai, do meu filho? E o meu? Será que você sabe? Será que sabe mesmo? Está no Provérbio 30. Você fala isso com a pessoa, ela ainda te zomba de você, ela ainda levanta contra ti e ainda fica pegando os nomes de blasfêmia, sacudindo e falando, tudo bem, você não quer acreditar? Não acredito, mas vai ter chegar aquele dia, aquela hora, que todo joelho vai ter que dobrar, vai ter que reconhecer os nomes santos e purificados que foram ocultos e escondidos. Não por mim, mas o próprio Criador vai manifestar e vai mostrar. Muitos, aí teve um irmão que falou comigo, que não adianta, muitos vai pela dor, porque por amor não vai. Você tem a chance de conhecer pela verdade, da tranquilidade, de começar a abrir seu coração e tentar entender, ou então vai chegar aquele dia que vai ficar um caos sobre a terra, que não está muito longe, e você vai ter que ser obrigado a reconhecer. Não pede perdão para mim não, porque eu sou pecador. Peça perdão para quem você pecou. Você não pecou contra mim, você pecou contra aquele que eu creio, que é o dono do ouro e da prata, o dono da vida e da morte, aquele que nos criou, aquele que nos predestinou à salvação. Você pecou contra o Yud Re Vav Re, através do Filho Salvador Yahshua Mashiach. Então peça perdão para Yahshua, volte seu arrependimento, porque nós estamos na última hora, nós estamos na última era. E saber dos nomes verdadeiros será extremamente fundamental para a sua salvação, né? Quer continuar nos nomes de blasfêmia? Fique à vontade. Quer pagar o preço? Fique à vontade. Pague o preço para ver. Quer pagar para ver? Pague. Então, se os nomes que você está cultuando, que você está ministrando, são certos, então eu te desafio, pague o preço e vá avante, vá em frente. Veremos naquele dia, naquela hora que está por vir sobre a terra, se os nomes que você ministra, se os nomes que você declara, os nomes que você faz, tudo que for te fazer, até pirueta aí nesse palanque aí, chamado de púlpito, usa o púlpito como palanque, eu quero ver. Se naquele dia, naquela hora, se esses nomes que você tanto prega, tanto declara, se eles vão te salvar. Eu quero ver. Eu estou dizendo não para pessoas inocentes que não chegou a essa verdade. Estou dizendo para falsos mestres, falsos doutores da lei, que conhecem os nomes e não revelam. Por quê? Porque se revelar, as coisas não vão ficar boas para ele. Porque com esses nomes santos e purificados, eles já têm consciência que não se pode brincar. Então eles preferem continuar nos títulos, nos nomes traduzidos. Entenda? Então,
os falsos profetas, eles trazem sobre si a própria destruição, a repentina destruição sobre eles próprios, assim diz a palavra. Hebreus 10:30 diz: porque bem conhecemos aquele que diz: minha vingança eu darei a recompensa, diz o Criador. E outra vez o Criador julgará o seu povo. E volta logo, né? E ele está chegando. Hebreus 10:31 nós já falamos que a horrenda coisa é cair nas mãos do Criador. No livro de Provérbios, capítulo 14:26, diz assim: no temor do Criador há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos, né? O temor do Criador é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 27. Então, somente louco, somente perturbado para desprezar a verdade e a instrução do Criador. E ele diz na sua palavra: medite na minha palavra dia e noite. Se você está lendo a Bíblia e está recebendo revelação, comece a jejuar, comece a santificar-se, né? Comece a jejuar para falar assim: pai, eu quero entrar num propósito de se revelar os seus nomes. Se eu estou blasfemando, se eu estou pecando, eu não quero que você acredite em mim, não. Não ponha confiança em mim, não, que senão você vai cair. Ponha confiança no Criador, naquele que eu sirvo, que ele é o Santo, Santo dos Santos, através de Yahshua Mashiach. Então coloque a sua confiança, sua esperança em Yahshua. Eu sou pecador tanto quanto você, mas eu estou aqui para compartilhar com você que o temor do Criador é ser sábio, é ter sabedoria. É o princípio da ciência. E os loucos, somente os loucos desprezam essa sabedoria e essa instrução. Então, eu compartilhei a instrução. Agora é contigo. Que a graça do nosso Criador, através de Yahshua Mashiach, o alcance, te dê muita sabedoria, percepção espiritual e entendimento para conhecer essa verdade. E que o oculto, o escondido, venha ser que venha se manifestar, materializar diante de você, ou com você, para que você seja mais uma testemunha do quão grande, tão poderoso é os nomes de Yud-He, Vav-He na pronuncial e do Filho Yahshua Mashiach. Que ao abençoe, queridos, no nome de Yahshua Mashiach. Lembrando que eu não estou aqui para impor nada, para exigir nada, estou aqui somente a compartilhar. Isso vai de cada um, que estiver apto a abrir o coração e aceitar e começar a entender essa revelação. Paz e graça. Shalom, shalom.